Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Estamos felizes por mais um dia que o Senhor Deus nos dá. E o título da mensagem de hoje é interessante. Eu gostaria que você assistisse até o final e que você olhasse também os outros vídeos para entender o percurso, o andamento dessa história linda que estamos falando. O título da mensagem é Foi assim que ela se tornou a boca de Deus. Foi assim que ela se tornou a boca de Deus. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por meditar nesta mensagem com esta pessoa que assiste o vídeo. Meu Deus, muito obrigado pelo Senhor falar conosco, falar aos nossos corações e às nossas mentes. Obrigado, Deus, porque mais um ano se finda. Mais um tempo, Deus, de refrigério para as nossas almas, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Certamente o Senhor estará conosco no ano que se seguirá. Se assim for a vontade do Senhor, que existamos mais um ano nesta terra, sem que o Senhor Jesus volte, então o Senhor estará conosco. E o Senhor será o nosso Emanuel, o nosso Senhor Salvador, o nosso Senhor Provedor. Por isso eu oro com esta pessoa agora, trazendo para a minha vida, para a vida dela e para a vida dos nossos familiares, toda sorte de bênção do trono da graça. No nome de Jesus eu oro com ela, fazendo possíveis as coisas que parecem impossíveis, porque o Senhor é Deus, causador de boas coisas nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa esta pessoa e abençoe a minha vida com a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Foi assim que ela se tornou a boca de Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Hoje vamos terminar a oração de Ana. Diz assim o capítulo 2, no versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a restitui, o que faz descer a sepultura e o que faz dela também subir. Versículo 8. Levanta o pobre da sarjeta e das ruínas exalta o necessitado para o fazer caminhar com os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. E o versículo 10, a parte B, diz assim: o Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Glória a Deus, por isso que lemos, glória a Deus pela palavra dele lida, e estamos felizes por poder compartilhar com o Senhor este título. Foi assim que ela se tornou a boca de Deus. Eu gosto muito de revisar um pouquinho da mensagem passada. E da mensagem passada, falamos então de duas adorações. Uma primeira de uma mulher aflita, que depois de adorar, depois de bendizer o nome do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou votando ao Senhor, prometendo ao Senhor, o que acontece é que ela recebe uma palavra de fé, uma palavra deliberada, como eu estou deliberando a você agora através desta oração que fiz. E ela tomou posse daquela bênção, e então ela adorou, e dessa adoração veio uma gestação, veio um filho, veio um sacrifício lindo que ela fez, veio uma dedicação do filho ali no tabernáculo, E então, depois que ela cumpre o voto, eles voltam a adorar, a segunda adoração. E dessa segunda adoração, levantou-se da aflita, da afligida, da humilhada, que agora está pagando um voto de exaltação, levanta-se uma oradora como jamais foi vista antes dela, e também levanta uma profetisa. A afligida não se tornou só mãe, ela se tornou exemplo das orações feitas em Israel, principalmente da parte das mulheres. Mas ela tomou uma
ela se tornou uma profetisa. E então por isso está o título da nossa mensagem: foi assim que ela se tornou a boca de Deus. Eu quero que você entenda que quando nós adoramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós falamos com Ele do nosso coração, do nosso íntimo, quando nós temos intimidade com Ele, então Ele confia em nós o poder de nos tornarmos a sua boca aqui na terra. E assim foi com a vida de Ana. Ana, então, começa a dizer sobre a alma dela. Na oração dela, ela começa a falar da alma, como dizemos ontem, da aflição que ela passou, né? De como Deus foi Deus. Depois que ela fala da aflição da alma e de como Deus a restaurou, Deus a libertou da escravidão, do sofrimento, dando a ela um filho, o que acontece é que ela profetiza entregando o filho ali, e então ela começa a falar da grandeza de Deus, dizendo: olha, o homem é perdido, o homem é perverso, mas tu és santo, não há santo como o Senhor. Tu és a rocha, a nossa fundação, a nossa confiança está no Senhor. E ela começa a enaltecer Deus e vai enaltecendo com palavras, e Deus vai gostando do que vê e do que ouve. E então Ana começa a falar então: olha, fortes, olha, poderosos, vocês serão abatidos porque o arco de vocês já está quebrado. Ela não diz será quebrado, ela diz está quebrado. Deus já determinou. Para você que é cheio de soberba, para você que fala alevosamente, para você que fala sem pensar, para você que gosta de dizer que você tem poder, que você tem força, o teu arco está quebrado. Mas lembra-se disso, é de onde o poderoso você não espera, é que Deus faz levantar lá da miséria, lá da sarjeta, o pobre, e o coloca o necessitado a viver entre os príncipes. Ana fala disso aí, e isso aconteceu literalmente na minha vida aqui nos Estados Unidos da América. Um dia, eu, pobre, filho de uma lavadeira, estava numa corte de justiça, ali com muitos prisioneiros, sendo julgado ali, prisioneiro de alta periculosidade. E eu estava ali então para apoiar um membro da minha igreja que estava sendo acusado injustamente de um estupro. O que aconteceu é que na minha humildade, naquela corte cheia de juízes, de magistrados ali, de policiais, de réus, de família de réus, Deus resolveu me enaltecer e me honrar diante dos homens, e fez com que o juiz parasse o julgamento e dissesse: eu tenho aqui a presença do pastor Riva Martins. Fui informado que o pastor Riva Martins está aqui. Onde está o pastor? Eu levantei a mão e ele disse: fique de pé, pastor. E eu fiquei de pé. Ele disse: pastor, eu quero dizer que você é bem-vindo na minha corte, que a minha corte tem honra em ter a presença do pastor nela. E quando o pastor for depor, eu quero que o pastor fale aqui na tribuna como o pastor estivesse, ou se como o pastor estivesse no púlpito da tua igreja, com total liberdade. Quero convidar os réus, os magistrados, o juiz John Gauriossi, os policiais, todas as pessoas, o público presente, que fique de pé em honra à presença do pastor Riva Martins, à minha corte. Isso me fez chorar, isso me fez lembrar que Deus promete e Deus cumpre a sua promessa. Está lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 2, mas Deus fez no século 21 acontecer na minha vida. Então, o que ocorre é que Deus é bom em todo tempo. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Os séculos passam, a idade passa, a vida passa, mas Deus é Deus. E Ana, então, falando, como a boca de Deus, ela diz o seguinte: vocês poderosos serão abatidos. É engraçado que Ana, quando ela vai falar do poder de Deus, ela não começa da morte para a vida, do nascimento, não. Ela começa da vida para a morte. É Ele
em que o que nós lemos, que tira a vida e ele a dá. A mensagem de Ana e a mensagem de Deus é para os vivos, não é para mortos. Então você não pode falar com mortos, não pode acreditar que morto, depois de morto, ele terá a chance. Não, a mensagem é para vivos. Olha, Deus é quem tira a vida. Você que está vivo, preste atenção nisso. Deus é quem tira a vida, mas é Deus que a restitui. É Deus que pode te dar nova vida se você em tua vida optar por esse Deus, para servir esse Deus, para amar esse Deus, para acreditar que Ele deu vida nova em Cristo, Ele ressuscitou Cristo, para que você entenda que o mesmo acontecerá com você, se você servi-lo. E Ana diz, e Ele tira o pobre, é para a glória, Ele restitui a vida, Ele abate e Ele levanta. Por que ela começa com Ele abate? Porque Ele pega os poderosos e coloca lá embaixo. Ele destrui os poderosos, mas Ele levanta o pobre, Ele levanta o necessitado, Ele enaltece aquele que é humilde, Ele pega o humilhado e o exalta, como fez comigo na corte, né? Tão simples, uma pessoa insignificante, mas para aquele juiz foi questão de honra ter ali um pastor na corte dele. Nem sempre, talvez, ele visse um pastor ali apoiando uma ovelha ou ao lado de uma ovelha que fora injustiçada. Para você saber, eu, graças a Deus, sem advogado, sem ninguém, pude ganhar a causa da minha ovelha, e ele saiu livre da corte, livre da justiça, depois de 1 ano, 1 mês e 3 dias, sem nenhum julgamento, sem nenhuma acusação sobre ele, porque Deus nos faz caminhar em glória, como promete a palavra dele. Mas Ana vai muito além. Ana não só profetiza para o tempo dela, não só profetiza para os dias que estavam perto, mas ela profetiza para longos anos, e ela profetiza também para a eternidade. Ela foi usada como a boca de Deus, como talvez nenhum outro tenha sido tão usado no passado para falar do presente, né? Ela falou na oração dela do passado, do presente e do futuro eterno. Ela disse também que os arrogantes Deus abate, Deus arranca do trono, como foi no caso de Saul, o rei pedido pelas pessoas. Deus o respaldou porque Israel havia pedido um rei e negando o reinado de Deus sobre eles. Deus então o abateu mais tarde porque Saul se desviou da vontade de Deus. Mas a Ana também profetizou, mas ao seu rei, ele exalta, ele abençoa. E desse rei ela está falando de Davi. Ao seu rei ele exalta, ele abençoa, ele guarda, ele unge esse rei e promete a este rei. O que ela está dizendo é um reinado eterno, um reinado que não terá fim. O que ela diz, o Senhor julgará as extremidades da terra. Disto falamos ontem, todas as ações, todas as atitudes, né? Tudo aquilo que o homem faz, de ponto a ponto na terra será julgado. Por que ela falou isso? Porque antes ela havia dito que Deus estabeleceu a terra sobre colunas. E as colunas da terra estão nas suas mãos. Deus é quem move essa terra. A ciência pode falar o que quiser, a tecnologia pode falar o que quiser, mas basta um sopro de Deus e nada mais existirá. O mesmo Deus que soprou para a vida pode soprar para a destruição, mas Deus não fez o homem para ser destruído eternamente. Deus fez o homem para o louvor da sua glória, para atravessar de eternidade a eternidade, sabendo que Ele é Deus e Ele é Deus eterno. Por isso que ela fala desde os dias dela até a eternidade. E ela diz, julgará a terra
a extremidade da terra ele julgará. No julgamento, separará alguns dos outros. Os que serviram a Deus irão gozar com ele eternamente. E os que não serviram irão padecer eternamente. Por isso eu digo que Deus fez o homem para viver eternamente, ou se o homem optar, para morrer eternamente. Mas olha o que ela diz: dará força ao seu rei. De onde Davi não tinha força? Lá do pasto, esquecido lá no pasto. Deus deu força a ele e ele saiu do pasto para o palácio com a força de Deus. Mas então ela fala da descendência de Davi. Ela diz o seguinte: e ao seu ungido ele exaltará o seu poder. Dará força ao rei, e deu a Davi. Davi venceu seus inimigos. Davi louvou a Deus. Davi fez vários cânticos lindos ao Senhor. Davi era chamado de o favorito das canções de Israel. Olha que coisa linda. Deus deu muita honra a Davi. Mas ao seu ungido, Deus exaltou o seu poder. E desse ungido, Ana estava falando da pessoa de Jesus, profetizando para a eternidade. Volta ao título da mensagem. Foi assim que ela se tornou a boca de Deus. Como foi que ela se tornou a boca de Deus? Depois que ela fez a segunda adoração. Antes dessa segunda adoração, ela fez o seu sacrifício. Ela cumpriu a sua palavra. Ela se dedicou naquilo que ela prometera a Deus, porque foi um voto que ela fez. Deus não havia prometido para ela filho. Foi ela que lutou, foi ela que pediu. Deus não falou para nenhum profeta antes que Ana teria filho. Deus falou para Abraão que Sara teria filho e falou para Sara, né? Mas para Ana ninguém falou. Por isso ela colocou o nome de Samuel. Eu o pedi do Senhor. É como se ela dissesse: este filho aí foi com luta. Eu mudei a trajetória de Deus. Ele me fez estéril. E eu lutei para que ele abrisse em mim a madre, para que ele me desse fertilidade, para que ele colocasse um útero em mim, um ventre frutífero. Foi eu que lutei com isso. E lutando com Deus, ele foi o meu favorecedor. Ele se apiedou de mim, mas eu tive que negociar com ele, porque Deus é Deus de negócios. Quando eu abri o meu coração e disse para ele da minha tristeza, da minha dor, do meu sofrimento, ele achou graça nas minhas palavras, entrou no meu negócio e eu concluí o negócio dizendo a ele: eu só quero tê-lo por um tempo, e depois desse tempo eu o entregarei para ti, e ele será teu enquanto viver. Ele trabalhará para o Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, entendesse isso, o poder de uma adoração. É por isso que não vemos muitas bocas de Deus por aí, porque as pessoas não estão buscando adorar. As pessoas colocam hinos e não analisam os hinos que estão colocando, mandam uns para os outros. Eu recebi um hino anteontem, ou ontem, me parece, que não falava uma palavra do nome de Deus, uma palavra do nome de Jesus. Jesus não estava dentro do hino. Deus não estava dentro do tal hino enviado. Fala tantas outras coisas, tantas filosofias, tantos sentimentos, mas não tem Deus nele. E muitos outros hinos por aí não tem Deus exaltado neles. É interesse humano para vender cópias, para vender shows, e nós vamos comprando tudo isso aí sem analisar se Deus está sendo glorificado, exaltado neste tal hino ou não. Por isso que não vemos muitas bocas de Deus por aí, como Ana foi a boca de Deus. Sabe por quê? Porque não há adoração verdadeira. Você vê aí vários panfletinhos, vários cartõezinhos que as pessoas mandam. Eu quero que o seu dia seja isso, eu quero que o seu dia seja aquilo, que você seja uma bênção. Amém.
eles não falam no nome de Jesus. Você, aos poucos, vai notando que Deus está sendo excluído de todas as conversações. Agora mesmo vamos comemorar o Natal. As pessoas não sabem o que é Natal, já correm para as lojas, vão comprar presente para isso, presente para aquilo. Não tem sentido o Natal deles a não ser comercialização, a bebedeira, a comilância, ao tal de festejar em família. Mas Deus não é convidado a festejar com eles. A santidade de Deus não interessa para eles. O que é Deus verdadeiramente não interessa para ele. E Ana estava dizendo: ó poderosos, ó vocês que têm abastança de pão, um dia vocês vão se vender, poderosos, por um pedaço de pão, para não morrerem de fome. Ana, ela fala tanta coisa linda na sua oração. Ela fala que o arco dos fortes, como eu disse, está quebrado, que os fracos são cingidos de força. Ela fala que os que tinham muita fartura em tudo se vendeu-se para não padecerem, negociaram seus valores morais para não padecerem. Mas ela diz que o Senhor empobrece o rico, mas enriquece o pobre. Ele empobrece o rico soberbo, o rico ganancioso, o rico exaltado, o rico que olha os outros e pensa que pode pisar em todo mundo. Deus o empobrece e Deus o abate. Mas ao pobre, a Bíblia diz que Deus enriquece. Deus começa trabalhando como trabalhou com a Ana, lá no profundo da alma, trazendo alegria, gozo, a satisfação para viver, porque Deus está com ele. Você pode ter tudo desta vida e não ter a paz de Deus, e você continua sendo um miserável, pobre e nu por não ter a graça de Deus em você. Mas se você é um pobre, tem um arroz com feijão para comer, mas tem a graça de Deus em você, você é rico, porque está preparado para você um lar na glória, onde o rico desta vida não poderá comprar e nem poderá entrar nele, se não andar pelo caminho da humildade, da satisfação em agradar a Deus. Este sim será abatido. Ana diz: o Senhor tira muitos humildes da sarjeta e o faz caminhar com os príncipes. Deus quer que você ande de cabeça erguida, olhando para o céu, olhando para cima, porque de lá vem o autor e o consumador da nossa fé. A nossa chamada vem lá de cima. E Ana, depois de enaltecer e de dizer: olha ao seu ungido, ao Messias de Israel, Deus dará força e poder. E é esse Jesus, ele diz: a mim foi-me dado, depois que ele ressuscitou, ele diz isso: a mim foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que ele estava dizendo? Eu sou o Messias prometido por Deus a Israel. Eu sou o ungido de Deus. Você e eu temos essa oportunidade de adorarmos a Deus nesse dia e de sabermos que quando adoramos verdadeiramente, Deus pode nos fazer ou fazer-nos tornar a sua própria boca. A Bíblia diz que Ana então deixa Samuel ali com Eli para servir a Deus e vai para casa. E nós vamos estudar para frente que família complicada que era a família de Eli, toda destruída. Mas Ana confiou o filho nas mãos de Deus. Não importa se Eli e os filhos eram perversos, como vamos continuar estudando. O importante é que Samuel foi dedicado a Deus porque ele fora pedido de Deus e Deus o deu a Ana e Ana o retornou a Deus. Leve a Deus o teu clamor, leva a Deus a tua adoração, leva a Deus o teu louvor, a tua satisfação em viver para Cristo, e você vai também se tornar a boca do Senhor nesta terra. Que Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. E se você estiver ouvindo essa mensagem e não ouvir a outra amanhã, eu desejo para você um Feliz Natal com Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. Sem bebedeira, sem comilância, sem festas mundanas, mas adorando a Deus. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Um abraço meu, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins.